Boa noite a todos do Paz em Jesus, aos nossos irmãos que nos acompanham de casa, que o Mestre Jesus nos envolva e nos fortaleça a caminhada rumo à luz. Vamos cantar Cura, Senhor, e eu peço a liberdade, a permissão de vocês. Meu irmão está internado, era para tratamento da Covid, mas agora já, graças a Deus, só pela hemodiálise. E ele não está bem, porque ele não está bem de cabeça. Então gostaria de pedir a vocês que vibre por nós, por ele e por todos que estão acamados neste momento, que Jesus, com a sua falange de amor e de caridade, possa visitar a todos os nossos lares, aos lares das pessoas que estão acamadas, os hospitais, manicômios, presídios, a fim de que a dor possa pelo menos ser amenizada, que Jesus possa fazer por ele o que for de melhor e também por todos nós. Vamos lá? Vamos começar? Cura, Senhor. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quanta lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Acho que a coisa mais doída dessa doença é nós não podermos estar uns com os outros, né? E no hospital ainda é pior, porque a pessoa fica num estado de torpor, de angústia, de ansiedade, de querer ver os netos, os irmãos, a esposa. Acho que é o mais doído. Perde a noção do tempo. Acho que é isso. Vamos cantar Semente, para que um raio de luz de Jesus invada essa terra e nos traga a verdadeira razão de estarmos aqui. Um raio de luz nascido do ar, as mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem que se encerra, beleza a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do ar, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem que se encerra, beleza a imagem, ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Vamos consolando? Amigo. 18. Amigo e companheiro, através desta canção trazer-te a paz de Jesus, nosso irmão, a sua mensagem de amor e humildade nos mostra que o melhor caminho é a caridade, 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 agora, caridade. Seus exemplos de bondade no mundo não há igual. Venceu a dor e a amargura, pisou espinho e pedras duras e venceu o mal. Se queres a paz contigo, uma coisa vou te ensinar: deixa o pranto
Cristo amar. Caridade, 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 caridade. Caridade. Bom, gente, hoje é 4 de dezembro e é dia... Quase cheguei lá, que vontade de ir embora, hein? 4 de outubro, gente. Outubro, não esqueça. Tá na internet, tá registrado. Olha que horror. Olha que pavor. Olha que pavor. E hoje é dia de São Francisco, né? Vamos fazer oração de São Francisco? Vamos cantar? Todo mundo aí, ajuda? Isso aqui é um ensinamento profundo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Desculpa aí os atropelos. Uma boa noite a todos nós, integrantes da comunidade espírita Paz em Jesus. Uma boa noite a todos os irmãos, as irmãs que nos acompanham pela internet, pela TVC-PJ. E com muita alegria, nós agradecemos a presença da Alegria Cristã, aos irmãos que vêm aqui doar um pouco dessa alegria, vêm alegrar os nossos corações e mudar o ambiente da nossa casa de oração e os lares de todos que nos acompanham. Vamos então procurar sintonizarmos para falar com Deus, agradecendo ao Papai do Céu pela nossa vida,
pela oportunidade da reencarnação, oportunidade esta de estarmos neste planeta de provas e expiações, que nós sabemos. E para falar um pouco sobre o Kardec, eu selecionei 10 fatos da sua vida. E ao falar desses fatos, nós vamos tentar imaginar um pouco o que acontecia naquela época. Vamos tentar contextualizar um pouco das dificuldades, dos desafios que Kardec passou, juntamente com outros que o ajudaram para trazer a doutrina até nós. O primeiro fato da sua vida que eu gostaria de destacar é que Kardec, antes de ser um mestre, antes de ensinar, antes de ser um professor, antes de tudo isso, ele teve um grande mestre na sua vida. E esse mestre se chamava Pestalozzi. Pestalozzi, para quem não conhece a história, foi um grande professor da sua época. Talvez na Europa fosse ele o professor mais relevante, exatamente porque ele trazia um método educativo muito disruptivo, muito inovador. Porque os educadores, os estudiosos da época, eles entendiam que as crianças, os alunos, eram como se fossem folhas de papel. Então, imaginem folhas de papel que os professores, então, tinham o compromisso de transmitir o conhecimento. E Pestalozzi tinha uma outra visão. Pestalozzi entendia que era necessário trazer o conhecimento para aquelas crianças, aqueles jovens, para que eles pudessem absorver e identificar o conhecimento. A todas as crianças abandonadas, aquelas que não tinham condições de estudo, aquelas que não tinham o que comer, todas eram acolhidas e todas aprendiam e ensinavam. Então vejam que Kardec, durante a sua vida, foi sendo preparado para aquele desafio que ele assumira antes da sua encarnação. O segundo fato que eu gostaria de trazer sobre Kardec é que Kardec começou a estudar, começou a se interessar por aquele assunto que mais tarde viria a se tornar o Espiritismo, após seus 50 anos, e levou mais de 10 anos para codificar a doutrina. Esse fato é também muito relevante, muito importante, porque traz também a preparação que Kardec teve para alcançar aquele objetivo. Foi necessário que ele adquirisse um grande conhecimento sobre diversas matérias, amplas matérias da ciência, se tornando um professor, se conectando com grandes mentes da academia da época, do ensino, dos estudos, a ponto de se tornar diversos diplomas. Ele então foi adquirindo experiência e conhecimento que o habilitou e que o permitiu desenvolver a sua missão. Não com mais facilidade, mas dando a ele a credibilidade necessária para transmitir aquele conhecimento que era totalmente inédito naquela época. Então, o que Kardec trazia para a comunidade científica, e num primeiro momento a doutrina espírita foi trazido para a ciência, para os cientistas, o que ele trazia era totalmente contrária a tudo aquilo que ele havia estudado. Sejam as leis do magnetismo, da eletricidade, todas as leis que ele tanto amava, que ele tanto estudava,
era necessário um novo olhar em torno daquelas leis. Então ele precisou fazer um exercício muito grande também, de desprendimento, de alguém que pensava talvez que já havia adquirido quase que todo o conhecimento que a humanidade possuía naquele momento. Era necessário que ele entendesse que ele precisava começar tudo novamente. Porque a doutrina espírita, o espiritismo, traz leis que muitas vezes chocam com aquilo que a ciência da época entendia. E hoje, cada vez mais, a gente vê essa conexão através das diversas ciências que têm seguido, física quântica e tantas outras, que cada vez mais se conectam àquilo que nós vimos desde 1857. O terceiro fato da vida de Kardec é que o nome Kardec veio a partir de uma mensagem que ele recebe e que revela que ele havia sido um druida na região das Gálias. A região das Gálias era exatamente aquela região da França, na Europa. E os druidas, ou druidas, eram uma espécie de sacerdotes, de líderes religiosos, de anciões que, diante da comunidade, auxiliavam as pessoas. Eram lideranças da comunidade, lideranças religiosas, que executavam alguns rituais. Alguns, inclusive, dizem que alguns hábitos que nós temos culturalmente até hoje iniciaram nessa época. Por exemplo, o Dia de Finados, alguns acreditam que datam da época dos druidas, porque essa comunidade era extremamente avançada do ponto de vista religioso, filosófico. Então eles não entendiam a vida como muitas outras comunidades entendiam, que era nascer, morrer. Eles entendiam a vida como um fluxo natural. Eles ainda não assimilavam a noção de reencarnação, porém eles tinham uma visão muito mais ampla do que as demais sociedades, como a própria sociedade romana daquela época. E naturalmente que Kardec já era um espírito que tinha grandes compromissos naquela sociedade e, portanto, a sua vivência, a sua experiência, a sua vida como druida, como esse líder religioso, como esse ancião, também já o preparava para a missão que ele teria logo em frente em outras vidas. Então, quando a gente vê essa linha do tempo do espírito, seja nas suas vidas passadas, seja na sua própria existência como Hippolyte Rival, Denisard, ele então estava sendo preparado e estava se preparando para trazer essa que, sem dúvida, seria uma grande revolução da humanidade. Talvez nem ele e talvez nem os seus amigos próximos saberiam o quanto essa mensagem iria abalar toda a estrutura que nós tínhamos até então. Uma estrutura que nós poderíamos dizer em que aquele céu era para poucos. Então era uma visão de que nós seríamos castigados pelos nossos pecados, uma visão de que o céu seria para poucos e muitas vezes aqueles que tinham condições
de adquirir ou comprar locais no céu. Então, Kardec traz uma mensagem e uma revelação que abala toda essa estrutura. É natural que ele tivesse muita resistência e muita dificuldade de disseminar essa mensagem. E o quarto fato da vida de Kardec é que nós não falamos tanto, é que Kardec teve uma esposa extremamente importante na sua vida. Kardec foi casado com Amélie Gabrielle, que, como ele, era professora também. E eles não tiveram filhos, porque durante toda a sua vida, a sua existência, se dedicaram aos filhos dos outros. Se dedicaram a levar a educação, a arte, a tantos jovens, a tantas crianças da sua época. Então podemos dizer que eles tiveram vários filhos também. Porque em cada um dos seus educandos, eles transmitiam a sua visão de mundo, a sua experiência, o seu amor. E muito pouco se fala sobre o papel de Amélie, e o papel dela foi muito relevante, muito importante. Primeiro porque ela foi, sem dúvida, a primeira a apoiar o trabalho de Kardec. Ela abraçou aquele trabalho, entendeu o compromisso de Kardec e o apoiou em todos os momentos. Sendo que em alguns momentos ela até ficava um pouco sobrecarregada das tarefas diárias, das tarefas de casa, dos compromissos financeiros, para que ele pudesse se dedicar com mais afinco. O papel de Amélie foi tão importante que, após o desencarne de Kardec, ela assumiu uma série de funções, uma série de atribuições que ele tinha na Sociedade Espírita de Paris. Então ela auxiliou na consolidação para que essa expansão da doutrina espírita pudesse ocorrer na França e em outros países. E ela o auxiliava durante a codificação. Kardec se sentia muito cansado, muito exausto, porque trabalhava o dia todo. E vamos lembrar que naquela época não existia eletricidade. Portanto, se escrevia à luz de velas. E eles ficavam a noite toda trabalhando, estudando, escrevendo, respondendo cartas. E ela ali ao seu lado, respondendo a diversas cartas que chegavam de pessoas que tinham curiosidade ou que queriam fundar sociedades espíritas em outros países. Portanto, ela teve uma importância muito grande. Então, falamos aqui não só de Kardec, mas nós vamos observar o quanto de espíritos amigos que estavam junto com ele, auxiliando nessa jornada. Já falamos de Pestalozzi, falamos agora de Amélie, e o que dizer, né, de tantos outros que nós falaremos a seguir. O quinto fato de Kardec, talvez muitos não saibam disso, mas Kardec falava fluentemente 6 idiomas. Vocês sabiam disso? Eu vou falar para você quais eram: inglês, alemão, holandês, italiano, espanhol e francês. Então vejam como ele se dedicava realmente ao estudo, né? E não só isso, ele era professor de diversas matérias. Era professor de química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia e francês. Kardec tinha 9 diplomas. Então nós podemos ver o quanto esse espírito se dedicou, trabalhou, estudou para se preparar para esse compromisso.
Então, sem dúvida, era um espírito que estava em condições de assumir todas essas atribuições, porém, não é apenas o estudo que gabaritou Kardec a desempenhar essa função, mas era necessário que ele tivesse dentro de si uma convicção, uma fé, uma confiança de que aquilo que ele trazia, de fato, era verdadeiro. E essa fé que ele adquiriu, ele foi adquirindo com o tempo, porque exatamente essa é a premissa da doutrina espírita, que é a fé raciocinada. Nós vamos assimilando o conhecimento, nós vamos assimilando o ensinamento da doutrina através das nossas vivências, das nossas experiências. Então, cada fato, o que acontece na nossa vida, vai fortalecendo dentro de nós aqueles ensinamentos espíritas. Então, Kardec teve, sim, momentos de dúvidas, de conflitos, de medo, de receio. Afinal de contas, era um professor renomado, uma pessoa que era muito benquista dentro daquela sociedade acadêmica, e ele estava colocando em jogo toda uma trajetória, toda uma conquista que ele havia tido através do seu esforço, e se não fosse aquela mensagem realmente verdadeira, poderia comprometer toda a sua carreira acadêmica. Então, Kardec, acima de tudo, além do seu conhecimento, precisou ele ter várias outras habilidades. Precisou desenvolver a coragem, a fé, a persistência, a resignação, o amor, o perdão. Precisou ele, então, não só daquele conhecimento acadêmico que ele detinha com facilidade, mas precisou trazer muito dos seus sentimentos para entender e compreender a sua missão. E o primeiro contato que Kardec tem, é o nosso fato número 6, são as mesas girantes. E num primeiro momento, Kardec refutou totalmente aquele assunto. Todos que chegavam a ele e traziam algum assunto sobre as mesas girantes, ele imediatamente não tinha qualquer interesse. Foi quando chega uma pessoa muito benquista por ele, que era o Sr. Fortier, e o Sr. Fortier, com muita insistência, pede a ele para conhecer o trabalho que ele e a sua equipe já vinham desenvolvendo. O Sr. Fortier, diferente de muitos daquela época que viam naquela situação um espetáculo, uma brincadeira para se divertirem, para fazerem perguntas que não tinham relevância. Diferente disso, o Sr. Fortier começa a fazer perguntas sérias, a já iniciar algum tipo de metodologia, e ele convida Kardec, que ele sabia se tratava de uma pessoa de grande relevância na ciência, para então validar o trabalho que ele e a sua equipe estavam desenvolvendo. Kardec, com certa resistência, vai então conhecer esse trabalho. E quando ele chega, ele fica surpreso. Ele fica extremamente surpreso com aquele fenômeno. Ele começa então a olhar debaixo da mesa, examinar, tentar achar alguma forma de desmascarar aquele trabalho, e ele não consegue. Estava ali iniciando a nossa doutrina. Porque Kardec já tinha aquilo que Pestalozzi o ensinou, que era a curiosidade, que era o senso crítico de entender, de pesquisar, de investigar.
Então aquilo o intrigou muito. E então, a partir do contato com aquelas pessoas que já lidavam com seriedade a respeito daquele assunto, ele inicia e começa os seus estudos. E começa muito bem, porque aquele grupo que já estava se estabelecendo já havia feito muitos avanços, já haviam conseguido trazer muitas mensagens, e as mensagens, à medida que ele ia lendo, aquilo o cativava, aquilo o intrigava. Mas ele percebeu que, para que aquele assunto fosse tratado com seriedade, era necessário que ele criasse um método. Um método que nenhum daqueles seus amigos cientistas poderiam questionar. Então, o grande raciocínio que Kardec fez foi: se o conhecimento que está sendo trazido é um conhecimento universal, trazido então por esses espíritos, é natural que, se eu levar a mesma pergunta a diferentes médiuns, a resposta terá de ser a mesma, ou próxima, ou muito próxima. E foi exatamente isso que ele fez. Kardec, então, submete uma primeira experiência a médiuns que não se conheciam, em locais diferentes, até países diferentes, fazendo a mesma pergunta e obtendo quase que a mesma resposta. Estava ele começando a se convencer de que aquele fenômeno não era como ele imaginava. Porque Kardec acreditava que as mesas giravam ou por eletricidade ou por magnetismo. Mas, ao submeter aos diversos testes, às experiências, ele não percebeu nenhum indutor elétrico ou magnético. De modo que, se não fosse essa origem, teria de ser uma origem inteligente, uma vez que a mensagem é de um conteúdo inteligente. Então, aqui nós trazemos um outro personagem muito importante para a codificação, que é o Sr. Fortier, seguido dos diversos médiuns que o apoiaram, que o auxiliarem, com destaque para Hermance du Fox. E todos eles formaram um grupo muito sério, realmente com um compromisso científico de estudar aquele fenômeno. Vamos lembrar que, nesse primeiro momento, Kardec não vislumbrava totalmente uma visão religiosa daquele assunto. Ele, como cientista, naturalmente, trazia a sua abordagem científica e filosófica. E, naturalmente, que ela tinha desdobramentos religiosos, porque abalava toda a estrutura religiosa da época. Então, Kardec se apoia nesses amigos, nesses parceiros, nesses médiuns, e começa a estabelecer um trabalho muito sério, trabalho da codificação, que levou mais de 10 anos para que pudesse alcançar o nível que ele desejava, através das obras básicas, através da constituição da Revista Espírita, que teve uma grande importância, porque a Revista Espírita era um veículo mais rápido de trazer as informações. Enquanto que as pessoas, para ter contato com o livro, eles precisavam ler todo o livro, a Revista Espírita trazia contos, causos, histórias, que chamavam a atenção, a curiosidade das pessoas, e traziam as pessoas para o estudo do livro. Kardec também é o fundador do primeiro centro espírita, a Sociedade Espírita de Paris. E lá também muitas pessoas começaram a desenvolver a curiosidade, o entendimento a respeito da doutrina,
e foi lá que ela também auxiliou a dissipar esse modelo que nós temos hoje das casas espíritas, dos centros espíritas em todo o mundo. O fato número 7 é que ocorreu em 1861, em Barcelona, na Espanha, um evento que mudou o rumo da divulgação dos livros do Espiritismo. Ocorreu naquele momento o que ficou conhecido como o Auto de Fé. Foi uma situação em que 300 livros espíritas foram interceptados, né? Estavam sendo direcionados para a comunidade espírita da Espanha, e esses livros foram interceptados, levados à praça pública e, por ordem da igreja, naquele instante, naquele momento, foram queimados. E, naturalmente, que Kardec ficou muito decepcionado, muito triste com aquele fato, mas ele logo recebe uma mensagem de uma médium que o dizia assim: não se preocupe, essa queima está ajudando a divulgar a doutrina espírita. Exatamente porque, pelo fato de ter sido proibido, pelo fato de ter sido censurado, isso gerou nas pessoas a curiosidade. As pessoas queriam entender por que esse livro está sendo proibido. O que ele fala que vai contra o entendimento da igreja. Então, já naqueles movimentos, né, que a própria França havia desenvolvida, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, todo aquele movimento revolucionário que ocorria na Europa auxiliou a difundir a doutrina espírita, porque era um conteúdo revolucionário. E isso estava em consonância com o que o planeta estava vivendo. Era um momento em que os espíritos que estavam encarnando já eram espíritos de maior esclarecimento, já eram espíritos que vinham buscando esse conhecimento além. Então, esse fato que aparentemente seria ruim, foi um fato de grande relevância para a doutrina. O fato número 8 é que nós constatamos através do conhecimento dos livros espíritas que Kardec, antes de encarnar, já era um espírito de luz. Isso aparece num romance, num conto do irmão X, que nós conhecemos como Humberto de Campos. Conta-nos Humberto de Campos que no alvorecer da mudança do século, próximo de 1799, no último dia do ano, uma legião de espíritos de luz e espíritos comprometidos com o avanço daquele novo século, eram espíritos de revolucionários, de espíritos que trariam grandes experiências para o mundo. Esse grupo de espíritos se reúne e entre eles estava Napoleão Bonaparte. Napoleão, que já estava encarnado, já era o cônsul da França, ainda não era o imperador da França, porém estava ele lá participando em desdobramento naquele momento. E todos daquela assembleia de espíritos estavam muito felizes em ter contato com todos aqueles que estavam lá. Mas em determinado momento, chega um espírito de luz, um grupo, e todos que estavam naquela assembleia
começam a ficar emocionados. Inclusive Napoleão, que estava numa posição como alguém de autoridade, ele começa a chorar diante do espírito que está à sua frente, e aquele espírito lhe diz: você tem um grande compromisso com a terra, e você não pode falhar com seu compromisso. O que pode atrapalhar você nesse seu compromisso é a sua vaidade. E Napoleão fica quase que consternado naquele momento. Conta-nos Humberto de Campos que aquele espírito de luz que orientava aquela assembleia e falava e se dirigia a Napoleão era Allan Kardec, que nasceria 4 anos depois, em 3 de outubro de 1804. Então, Kardec era sim um espírito que já fazia parte daquele grupo de espíritos comprometidos com a mudança daquele século. Tinham eles o compromisso de trazer a luz de uma nova mensagem de amor. E o 9º fato é que, apesar de tanto trabalho que Kardec tinha, apesar de todas as atribuições que Kardec tinha, encontrava ele tempo até mesmo para acompanhar o movimento espírita do Brasil. Consta na Revista Espírita que em 1865 foi publicado uma crítica em um grande jornal de grande circulação da Bahia na época. Kardec toma conhecimento daquela crítica e ele então escreve na Revista Espírita sobre aquele fato. Então vejam que compromisso tinha Kardec. Além dele trazer a revelação, a informação, cuidar para que tivesse critério, método, ele acompanhava tudo o que acontecia nos países em que aquela doutrina chegava. Exatamente para direcionar, para acompanhar, para esclarecer algum fato que não tivesse sido entendido, compreendido na sua totalidade. E a sua facilidade nos diversos idiomas facilitou com que ele pudesse escrever e direcionar aquelas mensagens em todas as partes do mundo. E o 10º fato, já nosso último fato sobre Kardec, já direcionando para o fim da nossa fala, agradecendo a cada um de vocês pela paciência, pela amorosidade, é que Kardec era muito perseguido. E em diversos momentos ele se sentiu solitário, em dificuldades, sentiu ele que o que estava valendo a pena tanto trabalho, tanto esforço, tanta dedicação, se ele recebia tantas críticas, se o seu trabalho não era acolhido pela comunidade científica que ele tanto respeitava, porque ele de fato estava indo contra tudo aquilo que ele havia construído como cientista, porque os seus pares cientistas, muitos deles não acolhiam aquela mensagem, apesar de toda a metodologia, de todo o esforço que ele adotou. Então, certo dia em que ele estava muito triste, chega a ele uma carta. E nessa carta, este homem que o escrevera disse: o seu livro salvou a minha vida. Esse homem havia perdido, no seu entendimento, a sua esposa e estava prestes a cometer suicídio. Quando ele
diante da ponte, encontra um livro. E nessa ponte estava o livro dos Espíritos. Alguém cuja vida também havia sido salva, deixou ali, ao acaso. Assim que aquele homem abre aquele livro, estava escrito: esse livro salvou a minha vida. E aquele homem, ao ter contato com aquele livro, e ao ter contato com aquela mensagem, desiste de tirar a sua própria vida. E, em agradecimento, escreve a Kardec, relatando aquele fato. Então vamos imaginar quantas vidas não foram salvas com o livro dos Espíritos. Que dirá a nossa própria vida, que foi ressignificada, transformada pela doutrina espírita. Então, encerro essa palestra sobre a missão de Kardec, trazendo aqui o convite para que cada um de nós possamos nos lembrar da nossa própria missão, do nosso próprio compromisso da nossa vida. Que nós possamos, em intuição, em sonho, em reflexões, em leituras, reforçar, reiterar a missão que cada um de nós temos para com o nosso próximo. Que a paz de Jesus esteja conosco. Amém. Nós aqui agradecemos pelo convite, por nos lembrar dessa data tão importante. Ontem, 3 de outubro, só que de 1804, o nascimento desse grande espírito que veio transformar as nossas vidas, nos trazendo aí a doutrina espírita. Para o encerramento, para a prece final, eu gostaria de convidar, se alguém sentir a vontade, se habilitar, possa vir aqui à frente, fazer a oração, até que o candidato se aproxime. Eu vou fazer um breve aviso aqui, já que no no dia 7/11 de 2021, no domingo, às 15 horas, mais conhecida também como 3 da tarde, nós teremos o 10º Cine Debate, aqui na nossa casa de oração, com o livro da Disney, chama Soul, Uma Aventura com Alma. Esse cartazinho aqui. Então, durante as nossas reuniões, nós iremos reforçar o convite para participação de todos aqui neste evento, onde nós temos, sim, pipoca, refrigerante, um filme e um debate muito interessante acerca do tema. Sim. Como nós estamos no momento ainda da pandemia, né, nós temos um limite de inscrições e aí nós iremos realizar essas inscrições pelo WhatsApp da nossa casa de oração, que é o 62 3088 5146. 3088-5146. Os interessados podem fazer a inscrição pelo WhatsApp. Eu falei sério sobre a oração. Se alguém tiver à vontade aí para fazer a oração, só não pode ser mais de um para não tumultuar aqui na frente. Então serei eu mesmo. Agradecendo
mais uma vez ao meu amigo Lucas pelas palavras. Vamos agora então encerrar a nossa transmissão com a oração final. A todos que estão em casa, nós agradecemos. Fechando os nossos olhos, continuando assim sintonizados com essas energias positivas da nossa casa de oração, nós agradecemos a espiritualidade amiga que vem nos proporcionar esse banquete de luz, de refacimento das nossas energias, das nossas forças. E nós pedimos assim a permissão de Jesus para que os amigos espirituais possam visitar os nossos lares, renovando também as energias do nosso ambiente doméstico, visitando assim os nossos familiares, amigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Rogamos também a Jesus que essas energias possam ser estendidas a todos os centros de detenção, aos presídios, aos locais de sofrimentos, de angústias. Que essas energias possam invadir os quartos de hospitais, proporcionando assim um fortalecimento na fé em Deus, que é o nosso Pai e que nunca nos abandona. Ó Senhor Jesus, fique conosco no retorno dos nossos lares, fique conosco no retorno ao encontro, na presença dos nossos familiares, que assim seja.